Vamos ler a palavra de Deus? Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 e 4. Amém? Se você não tem Bíblia, você acompanha aqui, ó. Mas se você não tem Bíblia, é bom você comprar uma, porque tem que ler, viu? Se você não tem, compra uma. Se você não tem como comprar uma Bíblia, fale comigo, que eu arranjo uma para você. Mas se você não pode comprar, eu faço isso aí. Amém? Mas eu quero que você tenha uma Bíblia em casa. Vamos ler juntos. Digam comigo, vamos lá. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Vocês viram aí? Esse texto aqui está chamando a gente de miliciano, né? Vocês viram, né? As armas da nossa milícia. Dizendo que nós somos da milícia e que a nossa arma são diferentes, né? Mas o que é milícia, na verdade? Milícia é um grupo de pessoas que fazem parte de um exército civil, que não está ligado a nenhuma instituição militar, né? São chamados de milícias, né? Bem que esse nome é um nome muito desgastado hoje. Falar em milícia, a gente sabe que a gente se reporta à forma de milícia que existe no Rio de Janeiro, né? Que são aqueles ex-policiais que ficam comandando o lugar e cobrando gatonete, cobrando um bocado de coisa ruim para explorar o povo, né? Mas a milícia que fala aqui é o exército civil, né? Que somos nós, que somos chamados do povo, que é chamado de exército do povo de Deus. Amém? Somos nós. Então, lamento informar vocês que por essa colocação aí, nós somos milicianos. Vocês estão entendendo? Porque a gente faz parte exatamente desse grupo de pessoas civis que fazem parte de um exército, que é o exército do povo de Deus. Amém? E eu quero falar com vocês hoje sobre o que está escrito aí. Vocês sabem que existe uma natureza na gente, que é a natureza que mais nos complica, que é a nossa natureza carnal. Essa nossa natureza carnal, ela é praticamente a responsável de todos os desajustes que a gente tem, todas as deformidades que nós temos em nossa vida, elas estão diretamente ligadas à nossa natureza carnal. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza carnal, claro, ela é totalmente pecaminosa, ela é tendenciosa, e nós costumamos sempre tomarmos atitude ou reagirmos de acordo com essa natureza aflorada em nós, a nossa natureza carnal. E a Bíblia tenta dizer para mim e para você uma coisa interessante, que nós vivemos constantemente numa guerra, numa batalha, que essas batalhas da vida da gente, elas são alguma coisa inevitável. Você sempre está envolvido com alguma batalha, com alguma guerra, com alguma luta. Seja uma luta pessoal, seja uma luta emocional, que às vezes você está em guerra com as suas próprias emoções. Seja também uma luta de ordem, podemos dizer assim, espiritual, quando você tem aquela tendência realmente a coisas que você sabe que não são boas e que você precisa resistir àquilo. E muitas vezes as nossas lutas e as nossas batalhas, elas se desenvolvem dentro da nossa casa. É uma luta que você está tendo em casa, é uma luta que você está tendo com o filho, é a luta que você está tendo para sobreviver. E tudo isso então se caracteriza as nossas guerras, as nossas lutas, que cada um tem uma maneira de poder agir ou de poder reagir diante das lutas e das batalhas que a vida impõe em cada um de nós. E como nós temos guerras constantemente para poder lidar, que são as nossas guerras, a gente sempre tem uma reação também. Principalmente aquelas batalhas que chegam e que nos provocam, aquelas situações que você tem de embate, muitas vezes dentro de casa,
Tem alguém lá que você tem uma luta, parece que permanente, alguém da sua convivência, da sua família, do seu relacionamento, com o qual você tem uma guerra que parece que não para, sempre há um embate, sempre há uma afronta, um confronto, e sempre você tem que reagir, sempre você tem que manter uma posição, e às vezes para você isso é muito difícil, porque você percebe também que às vezes as batalhas se estabelecem assim, as nossas guerras muitas vezes estão dentro de casa. Tem um texto na Bíblia que diz que o inimigo dos homens às vezes são os da sua própria casa, porque o que prova então que às vezes as guerras estão dentro de casa. E aquela guerra que você tem com o marido, com a esposa, e tanta coisa que provoca embate, que provoca confronto, que provoca medição de força, de poder, de tentar se impor um contra o outro, para tentar realmente sobreviver dentro dos embates que muitas vezes acontecem na vida da gente, na casa da gente, das pessoas com quem a gente se relaciona. O apóstolo São Paulo conseguiu detectar isso. E ele foi falando para os irmãos, muito especialmente lá de Corinto, que foi para onde ele escreveu a carta. Ele escreveu essa carta lá para eles, porque os irmãos de Corinto, eles eram muito briguentos. Eles viviam envolvidos em conflitos. Conflitos religiosos, facções, diz a Bíblia, que eles tinham grupinhos, estabeleciam facções, e essas facções criavam embates uma com as outras. E havia constantemente uma guerra de colocações, de posições, de visões que tinham com respeito àquilo que acreditavam, e tudo isso então gerava muito conflito, gerava muita guerra. Paulo foi e escreveu uma carta para eles. E quando ele escreveu essa carta, ele falou muita coisa, mas tem isso aqui que ele falou, que eu li para vocês, que é dar uma forma de tentar regular cada um. Ele disse, olha gente, foi o verso que lemos, embora andando na carne, embora nós estando na carne, que é a nossa natureza carnal aqui, a nossa forma de guerrear, ou a nossa forma de militarmos, não é segundo a carne, ele falou. Ainda que você esteja na carne, a sua maneira de estabelecer os seus conflitos não pode ser motivado pela reação carnal, disse ele. Por que ele falou isso? Porque toda vez que você se motiva para entrar no embate, motivado unicamente pela sua carne, você vai descer ao nível de quem te ataca. Por quê? Porque a carne, a forma que ela tem para poder te motivar a entrar numa briga, numa confusão, numa guerra, no teu conflito, é motivada unicamente por a tendência que ela tem. E as motivações que você vai ter pela carne para poder entrar em embate com alguém, vai ser raiva, ódio, revolta. Vai ter momento que você vai ter vontade de pegar aquela pessoa que te confronta e que estabelece exatamente uma relação de conflito, de guerra com você. Você vai ter momento que você vai ter vontade de matar a pessoa, de humilhá-la, de criar uma situação para poder deixá-la mais rasa que o chão. Por quê? Porque a sua natureza carnal vai fortalecer você e motivar você exatamente isso. Se alguém vem e grita com você, você vai pensar em gritar mais alto com a pessoa. Se alguém vem e te agride com palavras, você vai tentar exatamente revidar e agredi-lo mais forte com as próprias palavras, como? Usando as mesmas armas carnais. E o diabo sabe disso. E ele tanto sabe disso, que ele vai criar todo tipo de situação para poder provocar você, porque ele sabe que quando você tenta resolver os seus problemas, os seus conflitos e a sua forma de administrar tudo isso,
administrar os conflitos da sua vida, que são as guerras que você enfrenta. Quando ele percebe que você tenta administrar todas essas situações motivado pela carne, ele vai provocar você, porque ele sabe que quanto mais você entrar em combate com as pessoas usando a carne, a motivação da raiva, da ira, do ódio, do revide, do cancelamento, da revolta contra a pessoa, quanto mais você usar exatamente esse sentimento, mas você vai estar indo sozinho, porque Deus não vai com você. Deus não vai com você, e o diabo sabe que às vezes esses embates que começam pequenos e essas guerras que começam pequenas, às vezes elas se agravam de tal maneira que muitas vezes chega a situações extremas da atitude das pessoas, às vezes gera até morte. Gera ressentimentos profundos e marcas profundas na vida da pessoa, que às vezes geram inimizades, onde as pessoas não se toleram, não se rejeitam, se revoltam com umas contra as outras. Por isso que ele motiva pessoas que te afrontem, pessoas que estabeleçam uma convivência com você fundamentado na agressão, na guerra, na provocação, para que você realmente entre no mesmo nível e comece então a se motivar pela sua carne para poder agredir na mesma altura que está sendo agredido e, se possível, ser mais violento ainda, porque tudo isso gera o quê? Gera uma situação de afastamento de Deus, e Deus não vai com você dentro dessa sua motivação carnal de atacar ou de revidar os ataques que você está recebendo. Por isso Paulo dizendo, olha gente, nós que somos da milícia de Deus, que somos do exército de Deus, nós temos uma outra forma de agir, disse ele. Aí depois ele vem e diz, eu quero dizer para vocês que as nossas armas, elas não são carnais. Elas não são carnais, mas elas são espirituais. E essas armas espirituais, falou o apóstolo São Paulo, que elas são tão poderosas que elas destroem fortalezas. Que a resistência, fortaleza é lugar realmente onde as pessoas se protegem para ficar mais forte, para poder contra-atacar. E ele diz então que as armas espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas, ou qualquer coisa que represente uma resistência para você. Seja uma pessoa que te resiste, seja uma pessoa que te confronta e que procura resistir você, ele está dizendo que as armas espirituais destroem fortalezas. E disse mais ainda a ele, que as armas espirituais anulam, segundo o que nós lemos ali, os sofismas. Tira a força dos sofismas. O que é sofisma? A palavra sofisma significa argumento falso, que vem contra você, que esses argumentos falsos que vêm daquele que quer entrar em guerra, em conflito com você, são anulados quando você usa as armas espirituais. E o que são as armas espirituais? São muitas delas. A primeira delas, que eu acho interessantíssima, aprender a ficar quieto. Diga glória a Deus. Diga comigo, ficar quieto. Ficar calado. Quando você aprende a ficar calado, mesmo quando agredido, mesmo quando confrontado, mesmo quando atacado, você desarma o outro lado. Por que que você desarma? Porque quando você tem uma reação mostrando para a pessoa que a tua guerra é outra, que você não vai baixar ao mesmo nível, não vai tentar gritar mais alto com quem está gritando com você, e você se recolhe e se cala, você começa a desarticular quem vem com ataque contra você. Até o tom da sua voz, se você tiver que falar alguma coisa, é determinante para poder desarticular quem te ataca.
A Bíblia diz uma coisa interessante no livro de Provérbios, que a palavra branda acalma o furor. Quando você tem uma palavra branda que ataca você, você consegue desarticular a ira de quem vem. Vocês estão entendendo? A primeira reação, quando você tem a atitude da palavra branda, é a pessoa ficar com mais raiva ainda, mas depois ele baixa o tom. Porque a sua palavra branda desarticula os ataques. Então, uma das armas importantes é aprender a ficar calado. Mas, às vezes, a gente não usa essa arma espiritual. A gente usa a arma carnal. Gritou comigo, eu grito mais alto ainda. E a gente começa, então, a se orgulhar da nossa natureza carnal. Comigo é assim. Não levo desaforo para casa. Falou, ouviu na hora. Parece muito normal, muito natural, você bate pronto assim. Só que a Bíblia está dizendo que essas são reações carnais, que segundo a Bíblia não funcionam. E não dão resultado de vitória para você. Então essa arma é o tipo da arma que a Bíblia está dizendo que não vai funcionar e não vai trabalhar em favor da tua vitória. Outra arma poderosa para você realmente lidar com essas situações de guerras e de conflitos dentro desse contexto que eu estou falando, é ser paciente. Às vezes nos falta paciência. A gente não tem. Nós somos cabeça de fósforo. Para explodir é facinho. Às vezes, para poder ativar o nosso lado carnal, o gatilho é simples. Basta sermos confrontados e o nosso gatilho dispara e a nossa cabeça explode. E essas armas são as armas carnais. A gente entende que não tem que ter paciência com nada. E a Bíblia diz que é na paciência que você ganha a maioria das suas batalhas. Diga glória a Deus. E às vezes nos falta muita paciência. A gente explode com facilidade, a gente revida com facilidade, a gente grita com facilidade, a gente quer bater com facilidade, a gente quer esganar com facilidade, e tudo revela somente uma coisa: que as nossas armas que nós usamos nas nossas guerras e conflitos sempre são as armas carnais, e a gente não evolui, não melhora em nada, a gente só perde a batalha porque a gente entra no mesmo nível que o maligno está trabalhando, e a gente perde a batalha porque ele entra com a maior carnalidade para atacar, e você reage carnalmente falando, e a situação não para, e quando você usa as armas espirituais, é que você desarticula tudo. Paciência. Quem gostaria de ter paciência aí, levante a mão. Olha o que você está pedindo. Quanto mais você pede paciência, mais você enfrenta situações para ver se tu tem paciência. Saiba disso. Se você pede paciência a Deus, o que não vai faltar é gente para tirar essa tua paciência. Mas é assim que você vai conseguir desenvolver essa arma espiritual que é a paciência. Paciência é uma arma poderosa. E qual é a outra arma poderosa que você pode usar, que é espiritual? Dentre essas armas todas elas são armas do Espírito de Deus, a Bíblia diz, que estão diretamente ligados aos frutos do Espírito. Tem uma outra arma que a Bíblia chama, que é uma reação espiritual, que é dada por Deus para você, é um fruto do Espírito, quando você é de Deus, é uma arma chamada longanimidade. Vocês já ouviram falar isso? Longanimidade.
Você sabe o que é longanimidade? Uma palavra mais clara para ficar mais entendido. Pavio comprido. Longanimidade é o contrário de quem tem pavio curto. É o pavio comprido. Você demora para poder detonar ou explodir. São capacidades que é dadas pelo Espírito de Deus e que Deus dá para você. A longanimidade. E você pede paciência. E você aprende a ficar quieto. Porque todas as vezes que você está dentro do embate, que alguém quer entrar em guerra com você, ou cria uma situação com você, que você aprende a ficar quieto, você abre precedentes para que Deus possa guerrear em teu favor. Diga glória a Deus. Porque tem alguns momentos que a Bíblia diz que Deus fala para nós que a tua guerra não é mais tua, mas é dele. Ele começa a guerrear por você. E quando ele começa a guerrear por você dentro de uma situação dessa, adivinha quem ganha? Deus. Sabe por que ele ganha? Porque ele não perde nem empata. Ele ganha todas. A Bíblia diz, bem claro, ele falou para o Josafá, diante de uma situação de guerra, onde o inimigo vinha cheio de poder, cheio de força, provocando o povo de Deus e querendo passar por cima do povo de Deus, que nem um rolo compressor. A Bíblia diz que Deus usou um profeta e disse para o povo dele assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. E vão lá para o lugar da batalha e vejam o livramento que eu vou dar para vocês. E quando Josafá chegou lá no lugar da batalha, Deus tinha desbaratado o inimigo todinho e derrotado ele sozinho, e o povo de Deus não precisou fazer nada. Tem momentos que nas suas guerras, se você aprende a ficar quieto e deixar Deus agir por você, você não vai fazer nada. Deus acaba resolvendo tudo para você. Isso são armas espirituais. Mas às vezes nós, em vez de usarmos a palavra como nosso orientador e motivador, a gente usa a espada. Eu até peguei uma fotozinha que eu achei bonitinha, olha só. Apaga a luz só um minutinho aí para ver. Ó, as duas armas que você pode usar: a espada ou a palavra. Se você usar a espada, você vai ficar o tempo todo em conflito, porque a espada são as armas carnais, aquilo que vai motivar você pela raiva que você está, pela chateação que você está. Se você usar a palavra, você vai usar a arma do Espírito, você vai ceder e vai agir como Deus manda você fazer. E quando você faz da maneira como Deus está mandando você fazer, a vitória é certa. Diga glória a Deus. A vitória é certa. Eu já passei experiências assim, que eu fiquei com vontade de torcer o pescoço da pessoa. Mas ao mesmo tempo que a carne dizia, vai lá e torce o pescoço dele, o Espírito vinha dizer, não, mas não é assim que tem que agir uma pessoa que é de Deus. Ora por ele. Porque a proposta da palavra de Deus, que nas armas espirituais, você tem que fazer coisas que a carne diz, não, isso aí é ser muito besta, isso aí é loucura, isso aí você não pode fazer. É que a carne vai dizer para você. Mas o Espírito vai dizer, não, é assim que você tem que fazer. E o que é que você tem que fazer? Que a Bíblia diz que são armas espirituais. Orar pelos seus inimigos e falar bem daqueles que falam mal de você. Está lá, Jesus falou isso aí. Orai pelos vossos inimigos e bendizei aqueles que vos perseguem. Vocês estão entendendo? Qual é a vantagem disso? Não é ser bobo, não. A vantagem disso é que você permite que Deus entre na guerra com você do seu lado. Diga glória a Deus. E quando Ele entra do teu lado, o que você nunca vai conseguir resolver usando as armas carnais, Deus vai resolver para você
com as armas espirituais. É assim que a gente tem que fazer. E era isso que o Paulo estava dizendo. Olha, gente, as nossas armas são outras. Não use a arma carnal. A arma carnal faz você ficar com raiva, com ódio, querer agredir, querer revidar. A arma carnal torna você brabo, brabo, brabo. Qualquer coisa você quer fazer e acontecer. E isso tudo é carne. E Jesus diz para você não usar a arma carnal. Porque na arma carnal você perde espaço, porque ele não vai com você na batalha. Então você que está aqui nesta noite, que é metido a brabo, ou que é brabo demais, é conhecido como uma pessoa braba. É brabo em casa, é brabo com todo mundo, só fala quando fica com raiva, parece que perde o controle. Quando fica com raiva, quer fazer acontecer, grita. A brabeza tomou conta de você. Jesus diz que isso aí não vai resolver nada, que não adianta nada. Porque se você quiser ter vitória de Deus na sua vida, Jesus pede para você usar a arma espiritual chamada mansidão. Onde ele diz o quê? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se ele diz para você aprender com ele a ser manso, é porque ele não quer que você seja brabo. E tem gente que é brabo demais e quer que Deus acompanhe ele na brabeza dele. Nunca vai. Deus não vai com você. Se você só quer resolver as coisas no grito e na brabeza, você vai sozinho, porque Deus não vai com você. Porque ele não usa armas carnais. As armas dele são espirituais. E se você usa as armas espirituais, a Bíblia diz que você vence as suas guerras e as suas batalhas. Então, nesta noite, você que está aqui vivendo as suas guerras, as suas batalhas, você vive em situação de confronto. Às vezes as batalhas, elas se desenvolvem nos lugares mais improváveis. Às vezes é em casa, às vezes na rua, às vezes no trabalho. Um dia desse, dá um tempo desse aí, o cara resolveu fazer uma guerra comigo. Eu nem era tão culpado, mas ele me assustou. Eu passo com o meu carro ali, num lugar indo para o bairro de Fátima, um sujeito avança o sinal e eu freio em cima da hora assim, pá! Quase que bato o carro dele. Ele mais dor no carro. E ele deve ter olhado pelo retrovisor e disse, está ficando maluco, eu falei assim. Aí quando eu vi, ele diminuiu a velocidade do carro dele, quando eu passei do lado dele, ele botou a mão para fora com um revólver desse tamanho. Ah, eu me assustei, digo, vai me matar hoje. Esse quer entrar em guerra comigo. Quando eu vi que ele botou a mão para fora, olha o tamanho lá da pistola. Como que diz aqui, o que é que tu quer? Isso foi porque ele estava errado, eu olhei e me permiti entrar num confronto desnecessário. Deixava ele ir com o capeta dele para lá. E eu ia para o rádio nesse dia. Aí peguei a rua ali do bairro de Fátima e percebi que eu aumentei a velocidade e que ele aumentou atrás. Eu digo, esse cara está com má intenção. Eu digo, Jesus, será que ele vai querer me matar agora aqui? Não era nem meio-dia, não tinha nem almoçado ainda. Eu pensei, como é que pode? E quando eu entrei na Avenida dos Africanos, ele foi atrás. Eu peguei corrido meu carro. O carro dele era um carro menor. E ele começou a correr atrás de mim, com um carro atrás de mim, pertinho de mim. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou me livrar desse homem que eu quero sair? Eu digo, será que ele vai querer atirar? Eu já ia para cá, já tentando desviar o foco, né? Aí quando chegou no retorno, ele estava muito perto. Eu fiz igual esse filme que eu vi aí da TV, aí, que eu vi. Eu desci quase com um cavalo de pau e entrei no retorno assim, ligeiro. Aí não deu tempo dele entrar, ele passou direto. Ele ainda freou para vir de ré, mas aí quando ele pensava em vir de ré para ir atrás de mim, eu já ia direto na direção do FM Esperança, já tinha, acho que, distanciado dele mais ou menos assim, eu acho que uns 100 metros. Aí ele não animou de voltar atrás de mim. Aí eu fui aliviado.
Pense na sensação de paz, que, meu Deus, uma guerra que se levanta, às vezes as guerras, elas surgem assim, sem você esperar, alguém vem e provoca você de uma maneira tão estranha. E quer um embate com você. Não é? Às vezes você nem tem reação e a pessoa fica violenta. Por isso que a Bíblia ensina para você usar as armas espirituais. Porque quando você usa as armas espirituais, você desarticula aquele que está guerreando ou que quer guerrear com você, e além de desarticular, você abre precedentes para que Deus entre na batalha do seu lado, para ir na frente, para resolver o que não dá para você resolver. Amém? Então, armas espirituais. Ah, pastor, mas eu falo muito. E falar muito é arma carnal. Tem mulher que não tem força para enfrentar um homem fisicamente, mas ela derrota na língua. Na palavra, ela tira a paz do indivíduo. Que tem sujeito que perde tanto a paz que acaba entrando na guerra e faz besteira. Porque tem mulher que fala, ela vai atrás e fala, e vai relembrando coisas, e vai trazendo coisas, acaba o assunto, tem outro assunto, ela puxa um atrás do outro e vai, ela mastiga e mata, igual a mulher do piolho. Já contei para você a história da mulher do piolho. Era um camarada que ele tinha um problema com a mulher dele, e a raiva dele é que a mulher dele falava muito, e ela falava. Quando eles brigavam, ela começava em cima dele, e ela tinha uma arma para poder acabar com ele. Era o apelido dele que ele não gostava. Pois quando eles brigavam, porque ela não tinha mais o que falar, ela começava a chamar o apelido dele. Pois é, tu está brigando comigo, mas tu é o piolho. Ele ficava, quando ela dizia esse apelido dele, o piolho, ele se revoltava. Ele batia nela, quando ela falava que o apelido dele era piolho. E ela dizia, pode bater, mas tu é o piolho. Ele batia, ela, bate mais, piolho. E falava, bate, piolho, tu é covarde, piolho. E ele batia, e ele dizia, rapaz, eu não aguento essa mulher que ela não para de falar. Quando foi um dia, eles brigaram, ele teve uma ideia. Quando eu começar a brigar com ela, que ela começar a chamar meu nome, eu vou afogar ela na piscina. E na hora que eu afogar ela na piscina, eu quero ver se ela vai gritar meu nome, dizer que eu sou piolho. E começaram a brigar. E na hora da briga que ela começou, pois é, piolho, pode bater, piolho. Ele pegou ela pelo cabelo, jogou dentro d'água e afogou ela. E quando ele estava afogando, ela não podia falar. Ela era tão tinhosa que ela quase que morrendo lá, afogada, ela não podia falar. Ela colocava a mão para fora da água e fazia assim. Ela ficava apertando. Tem pessoas que são exatamente desse jeito assim. Entram na guerra e não tem a reação espiritual, tem a reação carnal. Começa... E isso é uma coisa difícil. Se você tem esse tipo de problema, fala muito, tem que parar de falar. Se não consegue falar, anda com banana no bolso, dentro do carro. Quando quiser falar, põe uma banana na boca. Que aí não dá para falar e comer banana, né? Porque são essas coisas que são as armas carnais, que falou Paulo, que atrapalham as nossas vidas. Amém? E para encerrar, vamos ler novamente. Que agora, como você vai ler, você vai entender tudo o que eu falei. Vamos lá. Primeiro verso. Vamos ler juntos. Se coloque na primeira pessoa. É você que está falando isso aí. Vamos lá. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Amém? As armas suas não são carnais. Amém?